Olá, conectados! Dando sequência à nossa aula sobre cargas elétricas, nessa aula nós iremos estudar sobre os condutores e isolantes elétricos e os processos de eletrização. Na natureza existem dois tipos de materiais, por assim dizer. O primeiro são corpos, ou são materiais em que podemos encontrar portadores de cargas elétricas com grande liberdade de movimentação. Esses corpos são chamados de condutores elétricos. Já os corpos, ou as superfícies, ou os objetos em que essa liberdade de movimentação praticamente é inexistente, praticamente não existe, esses corpos são chamados de isolantes elétricos ou dielétricos. Observe o seguinte, tanto um condutor como um isolante elétrico podem ser eletrizados, não se engane, ambos podem ser eletrizados. Porém, no isolante, a carga elétrica em excesso permanece exclusivamente no local onde se deu, onde se originou o processo de eletrização. Enquanto que no condutor, essa carga busca uma situação de equilíbrio, então ela se distribui, ela se espalha, entre aspas, em sua superfície externa. Então, por exemplo, observando essas duas figuras, a de azul com as cargas negativas e a rosa com as cargas positivas, observe que as cargas elas se distribuem, elas se espalham para a superfície mais externa desse condutor. Beleza? Outra coisa que é importante observar, ora, se existem condutores e se existem isolantes, se estão dois tipos de materiais existentes na natureza, então existem alguns objetos, existem alguns objetos que são característicos, ou por sua característica já são isolantes. E por sua característica ou por sua natureza já são condutores. Então, por exemplo, os metais, grafita, gases ionizados, soluções eletrolíticas, etc., são condutores elétricos, são bons condutores. Agora, o ar, o vidro, a borracha, porcelana, o plástico, algodão, cera, lã, etc., a água pura também, etc., são exemplos de isolantes elétricos. Quando se diz que um material é condutor, deve-se entender que se trata de um bom condutor. Do mesmo modo, quando se diz que um material é um bom isolante, então nós estamos nos referindo a um bom isolante. É importante também destacar que tanto os condutores como os isolantes podem ser encontrados nos estados sólido, líquido ou gasoso. Outro conceito importante é o conceito de eletrização. Como já vimos, um corpo ele estará eletrizado quando possui mais elétrons do que prótons, ou mais prótons do que elétrons. Isso a gente viu na primeira parte da nossa aula, na aula anterior. E um corpo neutro, por sua vez, ele tem igual número de prótons e de elétrons, por isso ele é neutro. Não é que ele não tenha portadores de cargas elétricas, mas ele tem um número igual de portadores de cargas elétricas. Então, para eletrizar esse corpo negativamente, basta fornecer elétrons. Permitir que elétrons entrem nesse corpo, por assim dizer. Por outro lado, para adquirir uma carga positiva, o corpo neutro ele deve perder elétrons. Porque dessa forma ficará com mais prótons, ou seja, com um excesso de prótons do que elétrons. Então, isso que eu estou dizendo é a denominação da eletrização, ou seja, a eletrização é um fenômeno pelo qual o corpo neutro passa a eletrizado, dada ou devido à alteração no número de seus elétrons.
Então nós temos diferentes processos de eletrização, e os mais comuns, e é o que nós vamos estudar aqui, serão processo de eletrização por atrito, processo de eletrização por contato e processo de eletrização por indução eletrostática. Bom, o primeiro processo de eletrização é o processo de eletrização por atrito. Esse é o primeiro método de eletrização, né? Como a gente viu na primeira aula, foi Tales de Mileto que observou pela primeira vez que o âmbar, ao ser atritado, ou uma expressão mais grosseira, esfregado com tecido ou pele de animal, ele adquiria uma propriedade de atrair pequenos pedaços de palha. Então, é o método mais antigo, é o primeiro método. O que é que nós temos de fato? Experimentalmente, comprova-se que ao atritar entre si dois corpos neutros de materiais diferentes, um deles recebe elétrons do outro, ficando eletrizado com carga negativa, enquanto o outro, que perdeu elétrons, adquire carga positiva. Observe aqui a nossa figura, do lado esquerdo. Por exemplo, ao atritar seda com bastão de vidro, a gente constata que o vidro passa a apresentar carga positiva, enquanto que a seda passa a ter carga negativa. Mas aí, quando a seda é atritada com bastão de ebonite, ela se torna positiva, ficando a ebonite com carga negativa. A lição que fica do processo de eletrização é cargas de mesmo sinal. Ou seja, os corpos, quando atritados, quando esfregados, atritados entre si, adquirem cargas de mesmo sinal, a carga é a mesma, mesmo módulo. O módulo da carga é o mesmo, mas os sinais são opostos. Então a lição que fica é que os corpos atritados adquirem cargas de mesmo módulo, mesmo valor, mesma intensidade, mas os sinais deles são opostos. Então, a partir desse experimento, de outros também, surgiu a conveniência de se ordenar os materiais em uma lista. E a comunidade científica chamou essa lista de série triboelétrica. A confecção dessa lista obedece a um critério bem definido. Um elemento da relação, ao ser atritado com outro imediatamente abaixo, ele fica eletrizado com carga positiva. E ao ser atritado com o que o precede, fica eletrizado com carga negativa. O que significa tudo isso? Observe que a nossa série triboelétrica ela está orientada do positivo para o negativo. Beleza? Então nós temos pele de coelho, vidro, cabelo humano, etc. Do positivo para o negativo. O que acontece é o seguinte: quando atritamos, por exemplo, um bastão de vidro com poliéster, o vidro fica positivo, ou seja, perdeu elétrons. E o poliéster negativo, ou seja, recebeu elétrons. Beleza? Só observar na tabelinha. No entanto, se atritarmos agora o bastão de vidro com pele de coelho, que está lá no topo da nossa série triboelétrica, da nossa lista, nós vamos perceber que o vidro ficará eletrizado negativamente e a pele de coelho positivamente. Beleza? Assim, quem está acima na série triboelétrica fica eletrizado positivamente quando atritado com quem está abaixo, que fica eletrizado negativamente. O segundo processo é o processo de eletrização por contato. Quando dois ou mais corpos condutores são colocados em contato, se aproxima, encosta, eles colocam em contato, estando pelo menos um deles eletrizado, observamos uma redistribuição de carga elétrica pelas suas superfícies externas. Então, por exemplo, considere dois condutores A e B. Estando o condutor A eletrizado negativamente e B neutro, ou seja, iguais quantidades de portadores positivas e negativas, de carga positiva e negativa. Beleza? Então,
nós aproximamos eles. É importante observar que ao fazer contato entre esses dois condutores, estando A eletrizado negativamente e B neutro, obtém-se um novo condutor de superfície externa praticamente igual à soma das superfícies individuais. Assim, a carga elétrica de A redistribui-se sobre a superfície total. É importante também notar que o corpo neutro ele adquire carga de mesmo sinal da carga do corpo inicialmente eletrizado. E que a soma algébrica das cargas elétricas deve ser a mesma antes, durante e depois do contato. Tá certo? A quantidade de carga elétrica existente em cada um dos condutores no final do processo depende da forma e das dimensões deles. Considere o caso particular de esferas condutoras de mesmo raio. Nessas esferas, a redistribuição é feita de tal forma que temos no final cargas iguais em cada uma delas. Então, por exemplo, olha a nossa primeira figurinha aqui em cima. C e D, as esferas C e D são condutores esféricos, tá? De raios iguais. Observe que estando C carregado positivamente com carga igual a Q, a carga de C é igual a Q. E D neutro, ou seja, a carga é nula, Q é igual a zero. É neutro, ele está neutro. Depois do contato, cada um deles fica carregado com carga Q sobre 2, ou seja, o condutor C tem carga Q. O condutor D tem carga neutra. Ao aproximar e colocar em contato os dois, no final, quando eu separar eles, cada um, individualmente, tanto C quanto D, terá metade da carga original. Isso é uma lição importante. Ou seja, no caso de haver contato simultâneo entre três esferas, por exemplo, de mesmo raio, cada uma ficará no final com exatamente 1/3 de carga total do sistema. Então ficou muito simples a gente entender. Para o contato simultâneo de N esferas, de um número grande, N, de mesmo raio, e admitindo que a carga total do sistema seja igual a Q, então, no final, cada condutor, cada esfera, cada condutor vai ter carga final de Q sobre N. Tranquilo? Outra coisa importante é quando colocamos os condutores em contato com a Terra. Tá? Sempre que um condutor solitário eletrizado é colocado em contato com a Terra, ele se neutraliza. Então, assim, é o seguinte: caso o condutor tenha excesso de elétrons, estes irão passar para a Terra. Caso o condutor tenha excesso de prótons, ou seja, faltando elétrons, esses elétrons que estão na Terra, eles subirão da Terra para o condutor até que ele se torne um condutor neutro. Ou seja, vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Ele estava com excesso de prótons, subiu elétrons, e ele ficou com iguais quantidades de prótons e elétrons. Beleza? Então, qual a lição que fica? A lição que fica é o seguinte, que nós podemos dizer que todo condutor eletrizado se descarrega ao ser ligado na Terra, ou ao ser ligado à Terra. Se ele estiver com excesso de prótons, ou seja, ausência de elétrons, os elétrons sobem. Se ele está com excesso de elétrons, os elétrons descem, saem, até que o condutor fique neutro. Tranquilo? Nosso próximo processo é o processo de eletrização por indução eletrostática. Quando nós aproximamos sem tocar um condutor eletrizado de um condutor neutro, nós provocamos no condutor neutro uma redistribuição de seus elétrons livres. Esse fenômeno ele é chamado de indução eletrostática. Agora não há contato, há apenas uma aproximação. É a diferença
da indução eletrostática para o processo de eletrização por contato. Tá? Então, esse fenômeno ocorre por quê? Porque as cargas existentes no condutor eletrizado podem atrair ou repelir elétrons livres no condutor neutro. Beleza? O que acontece? O condutor eletrizado ele é chamado de indutor, veja aqui na nossa figurinha aqui em cima, e o condutor neutro ele é chamado de induzido. O eletrizado é o indutor e o neutro é o induzido. Quando o indutor possui carga negativa, elétrons livres do induzido procuram ficar o mais longe possível do indutor. Veja aqui na figurinha. Observe que as cargas positivas do induzido estão mais próximas do indutor. Olha aqui na esfera aqui do lado direito. As cargas positivas do induzido estão mais próximas do indutor, o que faz a atração ser maior do que a repulsão. Por isso, devido à indução, um condutor neutro é atraído por outro condutor, no caso, eletrizado. Agora, olha a nossa figurinha aqui embaixo. Quando o indutor possui carga positiva, elétrons livres do induzido procuram ficar o mais perto possível do indutor. E, mais uma vez, o condutor neutro é atraído pelo eletrizado. Tranquilo? Como eletrizar um condutor? Em 4 passos. Primeiro, aproximar o indutor, ou seja, condutor eletrizado, do induzido, ou seja, condutor neutro. Veja aqui na nossa figurinha do lado esquerdo que o indutor eletrizado ele está com excesso de prótons, portanto, com carência de elétrons. O induzido, o que é que vai acontecer no induzido? As cargas elétricas negativas vão estar mais próximas do indutor e as cargas positivas elas vão estar mais distantes. Há uma redistribuição das cargas e as cargas negativas são atraídas pelas cargas positivas do indutor e as cargas positivas são repelidas pela carga positiva do indutor, como já é de esperar, tá certo? Aí, segunda coisa, vamos aqui para a figurinha aqui na direita. O segundo passo é o seguinte: na presença do indutor, ou seja, nós não afastamos, ele continua na mesma posição próxima do induzido, nós ligamos o induzido à terra. Nós ligamos um fio terra no induzido. Observe que ao ligar o fio terra no induzido, ou ao ligar o induzido à terra, como as cargas positivas estão à direita do induzido, da superfície do induzido, as cargas negativas positivo vai atrair as cargas negativas da Terra, as cargas negativas irão entrar e vão se redistribuir na superfície do induzido, ou seja, não haverá um excesso de cargas negativas no condutor induzido. O que é que nós fazemos como terceiro passo? Nós desligamos o induzido da Terra, nós cortamos o fio. E como última etapa, quarta e última etapa, nós afastamos o indutor do induzido. Quando fazemos isso, perceba que as cargas elas se redistribuem no induzido e como as cargas negativas subiram da Terra para o induzido, este induzido terá um excesso de cargas negativas. Se o condutor, observe um detalhe, se o indutor ele estivesse eletrizado com carga negativa, após o procedimento descrito em passo 1, 2, 3 e 4, a carga adquirida pelo induzido seria não negativa, mas seria positiva. Perceba que os sinais sempre serão contrários. Aqui nós temos uma questão importante.
Três pequenas esferas condutoras M, N e P idênticas estão eletrizadas com cargas mais 6Q, mais Q e menos 4Q, respectivamente. Uma quarta esfera Z, igual às anteriores, encontra-se neutra, ou seja, essa esfera Z tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, não há excesso nem de um nem de outro. Então a questão pede, determine a carga elétrica adquirida pela esfera Z após contatos sucessivos com M, N e P nessa ordem. A estratégia para resolver esse tipo de exercício é a seguinte: nós colocamos os condutores em contato. No caso, o condutor em comum que ficará em contato com todos os demais condutores é o condutor Z. Então, Z ficará em contato com M, N e P. E analisamos cada contato em duas situações, antes e depois do contato. O que é que acontece? Antes do contato, nós vamos colocar as cargas e vamos somar elas. E após o contato, nós dividimos. Porque como os condutores são idênticos, ao afastar os condutores, ou seja, depois do contato, cada condutor ficará com metade da carga, resultado da soma algébrica entre as cargas. Por exemplo, vamos lá. Primeiro contato, condutor Z com o condutor N. Inicialmente o condutor Z ele está neutro, ou seja, iguais quantidades de prótons e elétrons, está em equilíbrio, então a carga total é nula, é zero. O condutor N está com excesso de prótons, então a carga dele é mais 6Q, ou seja, ele está com carga positiva porque é excesso de prótons. O que acontece? Nós vamos somar 0 mais 6 é 6, então nós temos uma carga total dos dois condutores de 6Q. Após o contato, quer dizer, quando a gente afasta os condutores, cada um ficará com metade das cargas porque ambos são idênticos. Então, tanto o condutor Z quanto o condutor N ficará com carga 3Q. Segundo agora, quando colocamos em contato o condutor Z com o condutor N, agora o condutor Z, que antes tinha carga total 0, ele tem a carga de mais 3Q. Essa carga mais 3Q, lembrando, é por conta do contato com o condutor M. Então, o condutor Z agora, com carga 3Q, ficará em contato com o condutor N, que tem carga Q. Antes do contato, a gente soma algebricamente as cargas. Então, 3Q mais Q é igual a 4Q. Colocamos em contato, somamos 4Q. Após o contato, afastamos os condutores. Cada um fica com metade da soma algébrica, porque os condutores são idênticos. Então, cada um ficará com carga 2Q, mais 2Q. Agora, o condutor Z, que tinha carga 3Q, quando foi posto em contato com o condutor N, tem carga 2Q. Então, o condutor Z com carga 2Q ficará em contato com o condutor P, que tem carga menos 4Q, ou seja, ele tem um excesso de elétrons. Por isso que ele está eletrizado negativamente. Mais 2Q menos 4Q é igual a menos 2Q. Mais com menos é menos, dá o sinal do maior, que no caso aqui é menos 4Q. Então, antes do contato, a soma algébrica das cargas é igual a menos 2Q. Mais 2Q mais menos 4Q, que é igual a menos 2Q. Depois do contato, afastamos os condutores, cada um fica com metade. Metade de menos 2Q é menos Q para cada condutor. Portanto, após sucessivos contatos de Z com M, N e P, a carga elétrica no condutor Z é igual a menos Q. Uma atividade para vocês refletirem e responderem: dois corpos X e Y são eletrizados por atrito. Tendo o corpo X cedido elétrons, ele perdeu elétrons para Y, então o corpo X perdeu elétrons e o corpo Y ganhou elétrons. Em seguida, outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com o corpo X. No final dos processos citados, as cargas elétricas de X, Y e Z são respectivamente A, B, C, D ou E. Ora, perceba a dica.
O corpo X cedeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele ficou com excesso de prótons. O corpo Y ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele ficou com excesso de elétrons, de carga negativa. E o corpo Z, que estava neutro, foi atritado com o corpo X, que estava com excesso de prótons. Qual é a alternativa correta? Outra atividade para vocês refletirem. Objetos eletricamente neutros podem ser eletrizados por vários processos. Considere. 1. Na eletrização por contato, os objetos que se tocam assumem no final do processo cargas elétricas de mesmo sinal. Verdadeiro ou falso? 2. Na eletrização por indução, os elétrons do objeto induzido procuram se afastar o máximo possível dos elétrons do corpo indutor. Verdadeiro ou falso? 3. Na eletrização por atrito, há transferência de elétrons de um objeto para outro e, por conta disso, os objetos adquirem cargas de sinais opostos. É correto o contido em A, B, C, D ou E? Na presente aula, então, nós abordamos os conceitos sobre condutores e isolantes elétricos. Nós vimos que um bom condutor, ele é um bom condutor. Não existe um bom condutor que conduza mais ou menos. Ele é um bom condutor. Da mesma maneira, um isolante elétrico. Além disso, nós estudamos os principais processos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução eletrostática, que são os 3 principais. Todos esses conceitos são conceitos fundamentais para nós estudarmos na nossa próxima aula o conceito de campo elétrico e força elétrica, lei de Coulomb, etc. Bons estudos, abraço a todos.